Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Camila do Chems Studies. Eu tenho 19 anos, sou vestibulanda de medicina e hoje eu resolvi trazer um study vlog pra vocês. Nele eu tô fazendo a prova da Unesp do ano passado, ou seja, de 2019, pra medir mais ou menos qual que é o nível das questões e pra ter uma ideia de como que vai ser a prova desse ano. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e não esquece de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos que gostam muito de estudar. Então, vem comigo! Inicialmente eu gosto de fazer uma leitura atenta das instruções da prova. Por mais que quando a gente faz muita prova, nós meio que acabamos decorando as instruções, é sempre bom a gente dar uma lidinha novamente para ter certeza de que a gente não deixou passar nada. Inclusive, já teve até provas em que eu descobri coisas novas ainda das instruções iniciais, então esse passo para mim é muito importante, até para fazer com que o nosso cérebro já entre no esquema da prova, né? Outra coisa que eu gosto muito de fazer é, nessas provas, por exemplo, da Unesp aqui, né, que é a banca Unesp, a banca avaliadora, essas provas que aparecem textos grandes, que a gente precisa ler o texto para responder várias questões em seguida, eu costumo pegar essas questões e eu já circulo todas as questões referentes ao texto que eu tô lendo. Então, eu acho que é sempre bom você fazer isso e você, inclusive, dar uma lidinha no enunciado rapidinho dessas questões para você ter noção do que você vai precisar buscar ao longo desse texto. Porque às vezes eles colocam um texto, por exemplo, com uma leitura mais difícil, né? Por exemplo, colocam um José Saramago, um Machado de Assis, e às vezes você fica meio confuso, você não entende direito o que ele está dizendo, então é importante que você fique sempre muito ciente de que, do que você está procurando nesse texto, entende? Então eu acho que esse é um passo muito importante. Ao longo do texto eu também gosto de fazer várias marcações, como vocês podem perceber aí no vídeo, porque daí eu já consigo marcar o que eu vou precisar responder nessas questões. Então, fazendo aquela leitura prévia dos enunciados, eu já consigo ter uma ideia do que eu tô buscando e eu já saio circulando para quando eu precisar, é só eu voltar no texto rapidinho, já olho o que tá circulado e eu já respondo rapidamente. Tem uma coisa também que muitas vezes as pessoas me perguntam às vezes, será que vale a pena você ficar bastante tempo lendo um texto para depois responder as várias questões que são relacionadas a ele? Eu acho que vale, mas você não pode passar um tempo absurdo, sabe? Por exemplo, você não pode passar 10 minutos lendo esse texto. Mas acho que uns 6, 7 minutos eu acho que tá de bom tamanho. Por quê? Porque é muito importante, ainda mais nesses textos que você precisa responder várias questões, você tem que ler com muita atenção. Então faz marcações, escreve, coloca do lado o que você acha que tá relacionado. Muitas vezes, às vezes a gente tá acostumado com questão de estilo Enem, você sabe, aí ele mostra lá um texto social, por exemplo, você sabe que provavelmente pode ser que ele pergunte algo relacionado à situação social das pessoas apresentadas naquele texto, né? Às vezes alguma doença relacionada à situação social delas, como por exemplo a esquistossomose, a ascaridíase, para quem estuda aí vai entender o que eu tô falando. Então é sempre bom você fazer esse tipo de marcação. Então, resumindo, eu acho que vale a pena sim, só que com moderação.
Outra coisa muito importante em relação a essas questões que dependem de um texto grande é que geralmente eu aconselho que você faça as questões no início da prova. Por quê? Porque geralmente essas questões não são questões tão difíceis. Pelo menos em prova estilo VUNESP, eu percebi ao longo de todas as provas que eu fiz na vida que geralmente essas questões não são difíceis, são questões extremamente objetivas, então é aquilo. Se você leu com atenção, você responde todas as 5, 6 questões em 2 minutos. Você responde tudo rapidinho. Vocês também devem ter percebido aí que eu não tô fazendo essa prova em casa, né? Na verdade, eu fui até uma cafeteria, até um Starbucks pra fazer essa prova, porque eu queria me acostumar com ter que me concentrar com um lugar com barulho, com pessoas falando e etc. Porque vai que Deus me livre, eu pegue uma escola que tem algum barulho, assim, uma coisa que incomode, então eu tenho que tá habituada a fazer esse tipo de prova em condições assim, né? Sem falar que também, muitas vezes, é muito importante a gente mudar o nosso local de estudo. Isso é de extrema importância, porque muitas vezes nosso cérebro fica condicionado a não, toda vez que eu chegar neste local, que é o local em que eu estudo todo dia, eu tenho que estudar. Então você tem que acostumar seu cérebro a quando, mesmo que você estiver em outro lugar, você também conseguir se concentrar. E outra, isso também serve como um alívio para o cérebro, de uma certa forma, porque dependendo de como é o seu estudo, você acaba relacionando certos tipos de emoções a ele, né? Então, por exemplo, se você geralmente costuma a acertar bastante questões, se você tem uma relação boa com os estudos, geralmente você vai ter mais motivação para estudar e etc. Só que se você estiver numa época um pouco mais difícil da sua vida, em que você estiver errando muitas questões, estiver estudando uma matéria muito difícil, muitas vezes você vai olhar pro seu cantinho de estudo e já vai dar aquela dor no coração. Então, por isso que eu aconselho cara, se você não tá conseguindo render no seu local de estudos, tenta mudar. Tenta ir para um lugar ao ar livre, tenta dar uma espairecida, assim como eu fiz no começo do vídeo. Percebam, eu fui num parque, eu dei uma caminhada por lá, respirei um ar puro e depois fui fazer minha prova. Bom, gente, agora vocês também estão vendo que eu tô fazendo uma questão que envolve imagens, né? E nesse caso a preparação é um pouco diferente, né? Para as questões que envolvem texto, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que basicamente saber ler, interpretar palavras escritas e conjunções e junções sintáticas e etc. A gente tem que entender a semântica do negócio. Agora, para questões que envolvem imagens, é sempre muito importante que ao longo do nosso estudo, sempre que a gente puder, a gente procurar no Google, olhar nas imagens do livro, tentar procurar algum lugar que traga aquele conteúdo de uma forma lúdica. Então, às vezes, você está vendo um experimento de física, um experimento não, às vezes você está vendo uma aula de física, e aí você procura o experimento na internet, no YouTube. Ou então, você está vendo uma certa matéria em história, você procura quadros que foram produzidos naquela época. Em literatura, isso é extremamente importante, porque a gente consegue perceber muitos fatores, muitos fatores mesmo, muitas características das escolas literárias nessas pinturas. Então,
as coisas casam de uma maneira muito perfeita entre as ciências humanas, da parte escrita das ciências humanas com a parte visual. Então, para essas provas, é sempre muito importante que vocês façam esse link entre a imagem e o texto escrito. Bom, gente, também sobre a questão de estudar com música, né? Uma coisa que as pessoas me perguntam bastante. A minha opinião é que você tem que ver qual é o seu perfil de estudante. Quando eu digo perfil de estudante, eu tô me referindo àqueles 4 tipos de perfis, né? Que são o auditivo, o visual, o sinestésico e o leitura e escrita, basicamente. Então, de acordo com cada perfil desse, você vai identificar quais são as melhores técnicas de estudo para você. Geralmente, pessoas que são muito auditivas, é bom para elas estudarem ouvindo alguma coisa. Mas é muito importante que você não estude ouvindo uma música que você gosta ou uma música que você entenda. Então, estude ouvindo uma música em russo, não sei, em japonês, uma música que seja só instrumental, como essa que eu coloco aqui no vídeo, por exemplo. Se vocês quiserem, até posso disponibilizar uma playlist com todas essas músicas aqui para vocês, só com músicas nesse estilo lo-fi, músicas de estudo, para vocês conseguirem se concentrar melhor. Teve uma hora aí no café que se juntaram muitas pessoas nas mesas ao lado, e aí ficou muito barulho e eu tava me desconcentrando muito, tava demorando muito fazer as questões, eu falei, não dá, vou ter que tentar abafar esse som de alguma maneira. Peguei o fone, coloquei essas musiquinhas mais calmas e aí rendeu, que foi uma beleza. E olha que pra mim, eu nunca costumo estudar com música. Pra mim é uma coisa muito difícil porque eu realmente me distraio muito fácil com música. Só que com músicas ambientes, eu não me distraio tão fácil. Então eu consegui achar um estilo de música que cabia pra mim, que eu rendo bastante. Então essa é uma coisa muito importante, é uma dica muito importante que eu dou pra vocês também. Tentem achar as melhores técnicas de estudo que se encaixam no perfil de aprendizagem de vocês. Uma outra dica que eu dou pra vocês é tentar estabelecer mecanismos de recompensa, né? Por exemplo, nesse dia aí era um sábado, então aí você já pensa, né? Nossa, tem que fazer uma prova no final de semana, super empolgante. Então, o que eu fiz? Eu falei, não, eu vou fazer a prova num lugar diferente pra me acostumar com os barulhos e etc. E outra coisa, eu vou me dar uma recompensa no final. Então, o que eu fiz? Nesse dia eu tô estudando com uma amiga minha e a gente resolveu almoçar lá pelo shopping mesmo e depois assistir um filme no cinema. Então, a gente chegou de manhã, começamos a estudar lá para umas 10 horas e a gente terminou às 5 da tarde. Depois dessa, a gente pegou o horário das 5h30 e foi assistir um filme. Então foi super gostoso o dia no geral, então foi um dia produtivo no sentido de estudos e produtivo no sentido social da coisa também, porque eu consegui criar novas relações sociais, vamos dizer assim, sabe? Então eu criei novas sinapses no cérebro das duas maneiras, o que é muito importante também. Vocês sempre têm que dar uma revezada, sabe? Estuda bastante, mas também se dá um tempo de descanso, sabe? Não adianta a gente só tentar estudar freneticamente, que não vai dar certo, e descansar também demais, também não vai te ajudar a chegar a lugar nenhum. Então essa parte é muito importante. Então foi isso, pessoal. Eu gostaria muito de agradecer a cada um de vocês por ter assistido o vídeo até o final, ter ficado aqui comigo, ter acompanhado um pouquinho da minha rotina de estudos. Muito, muito, muito obrigada. Coloquem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, quais são as suas ideias para os novos vídeos aqui do canal e bons estudos!